Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um assunto que parece totalmente neutro, totalmente objetivo, a aula de física do ensino médio. Mas vamos olhar para ela através de uma lente bem diferente. Uma lente crítica, sociológica, toda baseada no nosso material de referência. E para começar, vamos com uma pergunta que pode parecer até estranha. A lei da gravitação de Newton pode ser política? Olha, a primeira reação de quase todo mundo seria: claro que não. Afinal, é uma lei da natureza, certo? Pura e simples. Mas a análise que vamos fazer hoje nos convida a questionar essa certeza. E aqui está a ideia central do nosso material. A questão não é negar que a gravidade existe, de forma alguma. O ponto é entender que o jeito como a ciência é ensinada, como ela é apresentada e usada, bom, tudo isso reflete as estruturas e até as contradições da sociedade em que a gente vive. Para a gente entender bem esse argumento, vamos seguir um roteiro. Primeiro, a gente dá uma olhada na aula de ciências tradicional. Depois, vamos decodificar o que é ideologia, aplicar isso à ciência, explorar a ideia de alienação e, por fim, pensar numa outra perspectiva. Então vamos começar num lugar que todo mundo conhece bem, a sala de aula. Pensa nas aulas de física. Geralmente, o foco é em fórmulas, em experimentos controlados, em conceitos abstratos. O universo é apresentado ali na lousa como um sistema perfeito, sabe? Governado por leis que não mudam nunca. O que o material de origem argumenta é que ao focar só no que é aparente, no imediato, essa abordagem acaba tirando de cena o que a fonte chama de ser social, ou seja, todo o contexto humano, histórico e social que está por trás daquele conhecimento científico. E para sacar essa crítica a fundo, a gente precisa de uma ferramenta, um conceito-chave do material: ideologia. Originalmente, lá no século XVIII, ideologia era uma palavra neutra. O filósofo Destutt de Tracy criou o termo para significar literalmente a ciência das ideias. Era o estudo de como nosso pensamento funciona, um campo para filósofos mesmo. Agora, aqui é que a coisa muda de figura. A virada que Marx e Engels dão para esse conceito é fundamental. Para eles, ideologia não é só um erro ou uma falsa consciência. É mais complexo. É um sistema que inverte a relação entre o mundo real e o mundo das ideias. As contradições que a gente vê nas ideias, nos debates, na verdade são um reflexo das contradições reais, materiais da sociedade. Então, a gente tem essa mudança crucial de um estudo neutro das ideias para uma crítica de como as ideias podem, na verdade, esconder e até justificar as contradições do mundo real. E aqui está o pulo do gato. A ideologia não some como uma simples crítica, porque a raiz dela não está no pensamento, está nas condições materiais que produzem esse pensamento. Ok, com essa definição em mente, vamos voltar para a ciência e ver como essa análise se encaixa. O material de referência apresenta o que chama de filosofia padrão da física, que está resumida aqui. É uma visão bem positivista. O conhecimento vem da observação, as teorias organizam a experiência e o objetivo é prever o que vai acontecer. Parece bem direto, né? Só que a crítica do material é que essa visão, ao se concentrar só no que a gente pode observar e medir, acaba tratando a ciência como se fosse uma coisa isolada do mundo. Ela tira o fator humano da equação, as condições sociais, econômicas, tudo aquilo que molda que tipo de ciência é feita, por quem é feita e para que ela serve. Esconde que toda teoria, por mais que fale da natureza, ainda é, na sua essência, uma teoria social. E essa separação toda tem consequências humanas. A fonte usa um outro conceito-chave para explicar isso: a alienação. Para a gente entender a alienação no trabalho intelectual, primeiro a gente precisa entender o que é reificação. É um nome complicado para uma ideia até que simples. A tendência, numa economia de mercado, de transformar tudo, relações, ideias, pessoas, em coisas, em mercadorias. As relações humanas passam a ser vistas através de uma lógica de compra e venda. A fonte vai buscar a raiz disso lá na mudança econômica. O artesão, por exemplo, produzia pensando na qualidade, na utilidade daquele objeto, o chamado valor de uso. Já na produção industrial, o foco muda completamente. Passa a ser a quantidade e o valor de troca, ou seja, quanto aquilo vale no mercado. É um salto do concreto para o abstrato, da qualidade para a quantidade. E o argumento é que esse mesmo salto acontece no mundo das ideias e da ciência. Isso, segundo a análise, acontece também no trabalho científico. Primeiro, o pesquisador pede o controle dos instrumentos de pesquisa, que são caríssimos e pertencem a grandes instituições. Segundo, o trabalho fica tão dividido, tão fragmentado, que o cientista se torna anônimo dentro de um grupo enorme. E terceiro, para sobreviver na carreira, é preciso seguir os paradigmas e valores que já dominam a área. No fim das contas, o cientista se torna um trabalhador assalariado, e o jeito como o trabalho acontece começa a ficar bem parecido com o do chão de fábrica. Bom, se essa é a crítica, qual seria a alternativa? Vamos ver agora a visão diferente que o material apresenta na nossa última sessão.
A fonte propõe uma abordagem baseada no materialismo histórico dialético. O que isso quer dizer, em resumo? Que as ideias não surgem do nada, elas vêm da prática humana no mundo real. Que a ciência não pode ser separada da história. E que o trabalho, o jeito como a gente transforma o mundo, é a coisa mais central para definir quem nós somos. E essa citação da fonte resume a ideia toda perfeitamente. Não importa o quão objetivo seja o estudo, ele é uma atividade humana, feita por seres humanos dentro de uma sociedade humana. Ou seja, é sempre social. E aqui um ponto super importante. A crítica não é para a gente jogar fora a física de Newton ou a teoria da relatividade. Nada disso. O objetivo, segundo a fonte, é usar esse conhecimento todo, mas com uma consciência crítica do seu papel social. É se perguntar, esse conhecimento está servindo para quê? Para libertar ou para manter as coisas como estão? E com isso, a gente termina com uma pergunta para todo mundo pensar. Se a gente aceita que a ciência não é só um monte de fatos, mas sim uma atividade humana, totalmente ligada à nossa história e à nossa sociedade, como isso deveria mudar o jeito que a gente ensina e aprende? Que partes dessa história a gente está deixando de fora? A reflexão fica no ar. Muito obrigado pela companhia nessa análise.